Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Arache Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Revendo então os conceitos de razão, proporção e vamos falar sobre regra de três, que foi o assunto da nossa última aula, tudo bem? Então, para a gente retomar um pouquinho, a gente falou sobre regra de três. E quando a gente falou sobre regra de três, a gente viu diversas aplicações no nosso dia a dia. Por exemplo, se você pega uma torneira e abre essa torneira e vai encher, por exemplo, uma caixa d'água. E se você tivesse duas torneiras? E se você tivesse três torneiras? Ah, agora eu fiquei só com uma. Como é que eu vou calcular o tempo para essa caixa d'água se encher? Isso tudo nós utilizamos a regra de três. E lembrar que quando eu falo de regra de três, ela tem duas modalidades. Ela tem a regra de três diretamente proporcional. E quando eu falo de uma regra de três diretamente proporcional, significa que eu estou subindo uma grandeza, a outra sobe junto. Eu elevo uma grandeza, a outra se eleva junto. Ou, quando eu estou diminuindo o valor de uma grandeza, a outra também vai cair, certo? E, então, isso é uma regra de três que eu costumo dizer que é diretamente proporcional. Quando a gente fala de uma regra de três inversamente proporcional, significa dizer que está no inverso. Sobe algo, diminui a outra coisa. Sobe uma grandeza e diminui a outra grandeza. Imagine o seguinte, esse próprio exemplo da caixa d'água, você pode pensar o seguinte, Júlio, estava trabalhando com duas torneiras e a minha caixa d'água se encheu em 1 hora. Quando eu peguei e coloquei 4 torneiras, o que acontece? A caixa d'água vai encher mais rápido, certo? Mais depressa ou mais lento, mais devagar? Ela vai encher mais rápido, porque eu dobrei a quantidade de torneiras abertas, certo? Então, nesse processo, eu consigo ver aqui mais torneiras, tempo para enchimento menor. Grandezas inversamente proporcional. Ou, vamos pensar agora num exemplo de diretamente proporcional. Quando você tem o caso de você está fazendo uma receita de bolo. E essa receita sua de bolo rende um bolo para 20 pessoas. Você gastou 6 ovos. Aí você quer saber o seguinte, nossa, eu gastei 6 ovos para 20 pessoas, mas agora, na minha conta, no meu aniversário, virão 30 pessoas. Como é que eu faço? Se eu aumento a quantidade de pessoas, quer dizer que o seu bolo tem que aumentar. A quantidade do bolo, os ingredientes do bolo tem que aumentar. Aumenta um, aumenta o outro, aumenta uma grandeza, aumenta a outra grandeza. Esse é um caso de diretamente proporcional. Tudo bem? Então foi isso que a gente estudou na última aula e a gente então vai recordar todos os nossos conceitos. Primeiro, quando nós estamos falando sobre razão e proporção. Eu coloquei aqui uma foto de um pedreiro, normal, convencional numa obra civil, e ele está assentando alguns tijolos. Para quê? Para a gente tentar recordar os conceitos de razão e proporção. Primeira coisa, o que vem a ser uma razão? E eu sempre falo para meus alunos, gente, a razão que eu estou falando com vocês é a razão matemática. Razão matemática é diferente da razão humana, de ter certeza, de saber algo, eu tenho razão. Razão matemática, ela vem da palavra que tem origem em latim, que significa quociente. O quociente é o resultado. Então, essa razão que eu estou falando, nada mais é do que o resultado de uma divisão. Se eu falasse assim, ó, o Cruzeiro jogou e ganhou de 6-2 do América. Isso significa dizer que se eu quisesse fazer a razão entre a quantidade de gols que o Cruzeiro fez e a quantidade de gols que o América fez, basta eu colocar quantidade de gols que o Cruzeiro fez, quantidade de gols que o América fez. O resultado disso é a razão, no caso 3, certo? Então, a razão vai ser a divisão de um número pelo outro. É o resultado, é o quociente. A proporção eu vou ter ela é algo muito parecido com a razão. A proporção é quando eu pego algo definido e faço uma constante de proporcionalidade. Eu pego e multiplico por um número. E eu costumo repetir, multiplicação não significa sempre que o número vai crescer. Muitas das vezes eu pego 10 e multiplico por 1 sobre 2. 10 que multiplicado por 1 sobre 2 dá 5, certo? Eu peguei 25 e multipliquei por 1/5. Ou seja, 0,2. 25 vezes 0,2 ou 25 vezes 1/5 dá 5, dá um número menor que o 25. Então, vai acontecer casos que eu vou pegar um número
e multiplicar por outro, e o seu resultado será menor que o número anterior. Tudo bem? Vamos então falar sobre os conceitos de razão e proporção. Coloquei aqui, ó, a razão é a divisão de um número, peraí que passou, a razão é a divisão de um número pelo outro. Então, por exemplo, a razão entre 6, peraí que minha canetinha saiu, a razão entre 6 e 3 é 2. A razão entre 24 e 8 é 3. A razão entre 14 e 7 é 2. A razão é o resultado da divisão. O resultado do numerador pelo denominador, numerador pelo denominador, numerador pelo denominador, deu-se então essas três razões, certo? E o que é a proporção? Proporção será uma constante entre dois ou mais números. Então eu vou fazer um processo de comparação. Eu sempre falo para meus alunos, gente, quando eu falo de proporção, parece razão? Sim, por isso o conteúdo é junto, razão e proporção. Porém, a proporção é uma comparação. E aí você sabe o seguinte, o João, ele ganha R$2.000. E a Maria, ela ganha R$4.000. Razão, divisão. Por que eu estou falando de proporção? Porque eu vou comparar, coloquei um símbolo de igualdade que é de comparação, certo? E vou falar o seguinte, a proporção que o João ganha com relação a Maria é a mesma proporção que o Antônio ganha, que é 7.000, para o que o Bernardo ganha, que eu vou chamar de X aqui. João, Maria, Antônio e Bernardo. Olha para você ver, a proporção aqui, ó, do numerador para o denominador, eu dobrei o valor. Então, consequentemente, esse x vai ter que ter o quê? Para que mantenha-se a mesma proporção, ele terá que dobrar. Se você fosse fazer a continha, você ia multiplicar em x, em cruzes, certo? Então, extremos e meios, lembra-se disso? Então, eu faria o quê? 7.000 vezes 4.000, depois eu dividiria por 2.000. O que eu vou fazer para facilitar o nosso cálculo? Eu vou cortar esses 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Faço agora, né? 4 vezes 7.000 deu 28.000, igual a 2 vezes x, 2x. O x, gente, tá multiplicando 2. Então, esse 2 tem que passar para o outro lado da operação inversa. Qual é o inverso da multiplicação? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, fica 28.000 dividido por 2. Então, quer dizer que o x é igual a 14.000, que seria o salário. Justo, óbvio e claro, certo? Dobrou, tem que dobrar o dobro dos 7.000, o 14.000 que a gente acabou de se encontrar. E aí eu te pergunto, aonde que a gente vai utilizar? A gente tem várias situações que a gente usa razão e proporção. Mostrei um exemplo agora de salário, né? Eu posso falar o seguinte, Júlio, eu tenho lá na minha casa eu tenho um quarto. E esse quarto, ele tem 12 metros quadrados. 12 metros quadrados. Isso significa que ele tem, vamos supor que ele tem 3 metros na altura aqui, e aqui ele tem mais 4 metros. E aí eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi fazer uma proporção para que eu tenha um quarto maior. O que é ter um quarto maior? É eu fazer e aumentar ou fazer uma constante de proporcionalidade. Então, eu vou aumentar a minha altura do meu quarto, que estava 3. Agora, deixa eu aumentar aqui. Eu vou passar isso para... Vou dobrar, certo? 6... Vou dobrar o 4 também. Vou para 8. Vocês vão ver que essa área que era 12 metros quadrados, que foi 3 vezes 4, ela vai dobrar? Por que ela não vai dobrar? Porque eu dobrei uma medida e dobrei 2 medidas. Dobrei 2 vezes significa multiplicar por 2 2 vezes. Multiplicar por 2 2 vezes é a mesma coisa que se multiplicar por 4. Então, esse resultado dessa área aqui, ó, vai ser os 12 vezes 4. Tem certeza que vai dar 48 metros quadrados. Mas vou mostrar para vocês aqui. Bastava eu fazer para me achar essa área? Bastava-se eu pegar o meu 6 e multiplicar por 8. Vamos lá, 6 vezes 2 deu 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48. Então, a área deu esses 48 metros quadrados.
Muita atenção nisso. Quando eu faço a constante de proporcionalidade, quando eu pego uma proporção, Júlio, multipliquei por 2. A área vai ser multiplicada por 2? Não, porque eu multiplico as duas medidas. A área é lado vezes lado. Então é 2 vezes 2. Então dá 4. A área foi multiplicada por 4 aqui. Tá certo? Vamos continuar. Quando eu falo de proporção, eu tenho proporções que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcional. Falei lá no início da aula. Diretamente proporcional, uma grandeza sobe e a outra sobe junto. Inversamente proporcional, uma grandeza desce e a outra grandeza vai diminuir juntamente a esta, tá? Então, os exemplos que a gente pode ter como eu falei, estou fazendo um bolo, se eu quero que mais pessoas comam esse bolo, eu tenho mais pessoas para comerem, eu preciso gastar mais ingrediente. Mais pessoas, mais ingrediente, duas grandezas subindo, diretamente proporcional. Inversamente proporcional, estou fazendo uma casa, presta atenção. E o meu pedreiro, eu estou trabalhando com 2 pedreiros. E eles me falam o seguinte: Júlio, te entrego a sua casa em 4 meses. O que aconteceu? Eu falei assim, não, preciso mudar logo, não aguento pagar aluguel. Então, eu tinha 2 pedreiros que ia fazer em 4 meses. Ah, não, agora eu vou contratar mais 4 pedreiros, vou ficar com 6. Então, quanto mais pedreiros eu estiver trabalhando, menor o tempo que eles vão me entregar a casa. Então, é inversamente proporcional nesse caso aí, certo? Onde utilizamos, então eu acabei de falar um exemplo clássico, né? Eu posso usar na gastronomia, posso usar em obras civis, eu posso usar na matemática financeira, eu posso utilizar na geometria. Gente, geometria plana a gente usa muito razão e proporção, tá? Então, a gente vai ter aqui diversas aplicações. Esses casos que eu falei, eu vou colocar aqui, ó, que eu gosto muito. Eu gosto da gastronomia. E eu também gosto de aplicação na construção civil, e aí também tem outra aplicação que esses dias eu vi, foi até numa matéria de um jornal bem famoso, que fala sobre a indústria, é a parte mais forte ali da cidade de Nova Serrana, que é a indústria de sapatos. Então vou colocar aqui também, essa parte de sapato, sabe? A gente usa muito razão e proporção. Tudo bem? Muito bom. E agora a gente vai falar da regra de 3. A regra de 3 é o processo que eu comparo, eu sei 3 valores, e um quarto valor eu não sei. E esse quarto valor que eu não sei, eu tomo como sendo uma variável. E essa variável será um x, um y, um z, qual letra que você quiser usar. Lembrar que a variável é uma letra que eu peguei lá emprestada da língua portuguesa, né? E joguei para a matemática para me descobrir, desvendar o seu respectivo valor. Tá bom? Então, na regra de 3, existe, deixa eu ver se está aqui, ou se a gente vai precisar, não. Existe um algoritmo para se resolver. É um passo a passo para você conseguir resolver situações de regra de 3. E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: primeira coisa, constrói o quadro. Você vai construir o quadro. Construir o quadro. Quando você constrói esse quadro, essa tabelinha, você vai colocar quais são as grandezas que estão envolvidas e quais valores que elas têm. E quais valores destas grandezas. Depois que você identificou, construiu o seu quadro, você vai fazer o seguinte: vai identificar se é diretamente ou inversamente. Por que você identifica se é diretamente ou inversamente? É importante isso? Muito importante. Porque quando você identifica se é diretamente ou inversamente proporcional, você vai conseguir identificar o quê? O método de resolução do exercício, que é o nosso terceiro passo. Resolver. E aí, resolver, você vai ter que observar o passo anterior. Se for diretamente proporcional, você vai ter que multiplicar em x. Se for inversamente proporcional, você vai ter que multiplicar em linha. Isso é linha, não é igual. Ok? Então, você pode fazer todos esses de regra de 3 dessa forma. Vamos, por exemplo, deixa eu pensar aqui. A minha impressora, lá de casa, ela gastava 10 horas para imprimir 500 folhas. Eu quero imprimir 800 folhas. Qual é o tempo que ela vai gastar? Então, vamos lá, vamos fazer nosso quadro, ó. Aqui, ó. Aqui é a quantidade de folhas que ela imprime. E aqui é o tempo que ela gasta. Então, eu falei que em 10 horas ela imprime, ó, 10 horas.
ela imprime 500 folhas. Se eu quero imprimir 800 folhas, quanto tempo que ela vai gastar? Quanto tempo eu não sei, se eu não sei é X. E aí eu faço uma regra de 3 simples. Eu vou pegar e vou pensar, aumenta o número de folhas, aumenta o tempo que ela vai gastar? Sim, é óbvio, vou imprimir mais, vou demorar mais tempo. Aumentou, diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu falei no slide anterior que eu multiplico por x em x, ó, diretamente multiplica em x. Significa então dizer que o 500 multiplica o x, deu 500x, e 800 multiplica o 10, que deu 8.000. Muito bem, quer dizer que o meu x é igual a 8.000. O 500 estava multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo, povo inteligente. Então, eu cortei 2 zero, cortei 2 zero. 80 dividido por 5. Quanto que é 80 dividido por 5? Acertou quem disse 16. Então, ela vai imprimir essas 800 cópias em 16 horas. Olha que legal, a gente identificou até o tempo que a impressora consegue imprimir, certo? Muito bom, agora eu coloquei algumas situações, problemas para a gente fixar tudo isso que a gente viu. Lembrar que hoje a aula foi uma aula de revisão. Eu já passei pelo conceito de razão, que foi uma aula. Em seguida, eu passei pelo conceito de proporção, que foi a segunda aula. Depois, eu cheguei no conceito de regra de 3, que foi essa terceira aula. E agora, eu estou revendo isso tudo com vocês. Tudo bem? Gustavo estava treinando pênaltis, caso precisasse, na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que de 14 chutes ao gol, ele acertou 6, com a razão do número de acertos para o total de chutes. Razão é a divisão de um número pelo outro, então ele acertou 14 e errou... Não, ele chutou 14 vezes, né? Vamos apagar aqui. Ele chutou 14 vezes, então, e acertou 6. Eu quero saber qual é a razão do número de acertos para o total de chutes. Ele acertou 6. E o total de chutes foi 14. Então, 6 sobre 14. Júlio, não tem essa resposta aí. Tudo bem, mas lembra que eu posso simplificar? Simplificar significa dividir pelo mesmo número. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Dividindo 6 por 2 deu 3. Dividindo 14 por 2 deu 7. 3 sétimo, letra B de biscoito. Muito bem, vamos para o próximo. Bem facinho, hein? Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres candidatos a vagas é de 4 sobre 7. 4 sétimos. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, o número total de participantes da seleção é... Então, presta atenção. O número de homens e mulheres candidatos à vaga é 4 sétimos. Então, eu tenho 4 sétimos de homem, certo? Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, o número total de participantes na seleção é... O que eu posso fazer? Ó, eu sei que 32, vou fazer uma regra de 3, tá? Eu vou apagar isso aqui só pra gente escrever até as variáveis. Cadê o borracha aqui? Para a gente fazer o nosso algoritmo. Ó, se 32 são homens, 32 está para quanto? 4 sétimos? 4, certo? Aí eu faço o seguinte, o total aqui, que eu vou chamar de x, está para o total que era 7. Basta agora eu resolver essa regra de 3. 32 vezes 7, me ajuda aqui. 32 vezes 5 dá 160. 160 mais 64 deu 224. Então, deu 224 igual x vezes 4, 4x. Quer dizer, então, que o seu x é igual a 224. O 4 estava multiplicando, ele passa para o lado de cá, dividindo. X é igual a quanto? Vamos pensar. 55 daria 220. Aumenta mais 1. X é igual a 56. Então, quer dizer que o total de candidatos que eu tenho, o total de participantes, é 56, que é a letra A. Tudo bem? Paguei R$17 por 1 kg de carne. Quanto pagaria por 3,8 kg? Mesmo caso da gente. R$17, que é o preço, certo? Faz a tabela. O peso aqui é 1 kg. 1 kg. Quanto que eu vou pagar por 3,8 kg? X. E aí você pode falar o seguinte, 17 vezes 3,8, x vezes 1. Quer dizer que x vezes 1 dá o próprio x. Então, a sua resposta nada mais é do que o 17 vezes 3,8.
Me ajuda aqui. 17 vezes 3,8 dá... Vou fazer aqui no cantinho, tá, gente? 17 vezes 3,8. 8 vezes 7 deu 56. Subo 5. 8 vezes 1 deu 8. Mais 5 deu 13. Certo? 3 vezes 17 deu 51. Então, aqui eu vou pagar R$ 64,60, que é o valor que eu pagaria por 3,8 kg. Tudo bem? Pessoal, então na aula de hoje a gente reviu os conceitos de razão e proporção e regra de 3. Queria agradecer a participação de vocês na nossa aula. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!